Oi, tudo bem? Meu nome é professora Crícia. Eu tô aqui hoje para gravar para vocês uma aula sobre marketing digital. Antes da gente falar um pouquinho de marketing digital, vamos entender o que é marketing. Para Kotler, marketing é o processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos de valores com outros. Ou seja, o marketing faz toda essa gestão do que as empresas têm para vender e que os consumidores querem comprar. E aí, quando a gente começa a falar de marketing digital, a gente precisa considerar que hoje a gente não tem muito mais a divisão do marketing tradicional, que é o que a gente considera com os meios offline, então televisão, rádio, jornal, revista e tudo que está online, o digital. Hoje, a gente precisa considerar o marketing 360, que é o quê? A gente usar todos os recursos que a gente tem, seja offline ou online, para a gente conseguir atingir esse consumidor, para entregar o que, onde ele está e o que ele mais deseja e necessita. Então, quando a gente fala de marketing, a gente precisa considerar a jornada do consumidor. Então, nessa jornada, a gente tem diversos passos e diversos pontos de contato com que a empresa consegue entrar em contato com esse consumidor. Então, desde a consideração inicial, quando o consumidor entende que precisa, que necessita de algo, e até o momento da compra e o momento pós-compra, que ficou cada vez mais forte com a presença do digital. Então, dependendo do step que a gente tem desse consumidor dentro da jornada, a gente precisa considerar quais os veículos, né, e quais os meios que a gente consegue, deixando sempre esse consumidor mais coberto, né? Porque quando a gente não cobre, a nossa concorrência pode entrar em contato com essa pessoa. E aí, o que a gente precisa considerar além dessa jornada? Que a gente está vivendo um momento de hiperconexão. O que é o hiperconexão? A gente tem cada vez mais pessoas conectadas à internet. Então, para a gente ter noção, até 2018, os dados é que a gente tem mais de 4 bilhões de pessoas conectadas à internet. Isso dá mais de 50% da população mundial. E a projeção até 2020 é que a gente tenha mais de 6 bilhões conectadas. É muita gente conectada à internet, conectado em rede. E isso faz com que a gente tenha essa sociedade em rede e cria uma rede de influência. O que é uma rede de influência? São pessoas que influenciam outras pessoas, não só empresas que influenciam as pessoas a comprar. Dentro dessa rede de influência, nós temos os alfas, que são pessoas que criam soluções, criam ideias. Então, são as pessoas que realmente estão ativas criando coisas. Nós temos os betas, que são pessoas que elas identificam essa criação do alfa e imediatamente aderem a uma ideia ou a uma solução e querem ajudar com isso. E o resto são o mainstream, que são pessoas que consomem esse conteúdo, não fazem nada além de consumir apenas. Para a gente ter uma ideia como funciona na internet, a gente tem a regrinha do 1990. 1% das pessoas que estão conectadas, ou seja, desse 4 bilhões de pessoas, são pessoas que realmente criam as coisas. São os que a gente conhece como alfas. 9% são as pessoas que interagem, que fazem algo com esse conteúdo criado, com essas soluções criadas. São os betas. E 90% são mainstream, ou seja, 90% das pessoas que estão conectadas hoje na internet não fazem absolutamente nada sobre isso. Só consome. A gente consome esse conteúdo. E aí a gente precisa entender, tá bom, qual é o grande desafio do profissional de marketing dentro dessa nova realidade, com essa hiperconexão, com pessoas criando soluções, não só empresas, e cada vez mais gente consumindo isso. A nosso principal desafio, desculpa, é realmente entender como criar, integrar conteúdo para esse consumidor, como a gente consegue ser mais ativo com esse público. Então, como é que a gente consegue contar histórias? Porque a gente está o tempo inteiro
com histórias online? Como é que a gente consegue se tornar imprescindível nessa jornada do consumidor para que ele entenda a empresa como referência de criadora de conteúdo? Como que ele entenda a empresa como a entidade que entrega soluções para ele, já que tem tantas pessoas entregando soluções cada vez mais, como que a empresa entra nisso? Então, a gente precisa cada vez mais ter histórias críveis, obviamente, e relevantes para esse nosso consumidor. A marca precisa ser referência de conteúdo e precisa ser um personagem ativo na conversa. Então, identificar sempre e entender o que, que as pessoas, o que, que esse consumidor conectado está falando, interagir com esse consumidor e responder com propriedade. Então, a marca precisa se colocar como protagonista nessa conversa e não só receber críticas, que é o que a maior parte faz. Com isso, a gente tem diversas ferramentas. Então, a gente tem a inteligência artificial, que tá, né, que a gente consegue, os bots, tá, que a gente consegue identificar o que as pessoas estão falando. A gente tem as redes sociais que ajudam muito essa conversa, né, esse diálogo com o consumidor e não só, de novo, falar sobre si mesmo, falar o que o consumidor quer ouvir, o que o consumidor quer saber sobre a sua empresa. Então, é cada vez mais consumidor, o que ele quer, o que eu posso ajudar ele contando essas histórias para que ele me tenha como referência sempre no momento de dúvida e aí, consequentemente, no momento de compra usando sempre ferramentas, que temos um monte, desde o Google, do Facebook, do Twitter, do Instagram. Temos aí diversas ferramentas, os social bakers, a Nielsen, que são ferramentas digitais que a gente pode usar para pesquisa, que se torna fundamental também nesse momento, e para entregar sempre o que o consumidor precisa e quer saber mais sobre o produto que a empresa tem. Então fica aí o desafio. Obrigada.